eu vou passar aqui para vocês a tela de apresentação que vocês vão ter disponíveis quando vocês entram nela pela internet. Então esta é a apresentação inicial, a tela inicial da Oftalmo Netflix, onde você pode clicar em assinar e tem também um link para um atlas, né, um atlas bem legal, que tem várias fotos de vários colaboradores do mundo inteiro e de diversas patologias oculares, e também além da foto em alta definição, a gente tem uma descrição bem detalhada de todas as patologias. Então essa é a tela inicial, vocês podem conferir alguns webinários aqui antes de clicar no botão assinar. E assim que você entra na plataforma, você cai nesta tela inicial onde vocês têm os últimos vídeos que foram postados, os últimos webinars. Então o último que a gente iniciou esse ano a discutir, comentar e apresentar alguns seminários do ACVO ao longo dos anos. Então temos o comentário das técnicas, do estudo que foi feito, o passo a passo da técnica cirúrgica, tudo isso bem mastigado para vocês aí aprenderem aí o que tem na vanguarda da oftalmologia veterinária, no quesito de estudos e de pesquisa. Temos várias técnicas em alta definição, aqui por exemplo a utilização de um cautério, a pilha, para a correção de entrópios inferiores, principalmente em finos, aqueles entrópios que não são tão graves assim, e muita coisa a respeito de cirurgia de catarata, para vocês que fazem cirurgia de catarata pela facoemulsificação. Temos muitas técnicas, muitas dicas que vocês não encontram nos livros, né? A vivência do procedimento cirúrgico, né? Eu faço cirurgia de catarata desde 2001, então muita coisa a gente vai aprendendo fazendo a cirurgia mesmo. Então essa seria a tela inicial, né? Onde vocês têm todos os webinars mais recentes, e aqui do lado vocês veem que é tudo dividido por categorias. Então temos animais selvagens, cães, equinos, gatos, e você pode ver todas as categorias. Então, por exemplo, clicando aqui em cães, vocês abrem a tela onde tem as pastas dos webinars referentes aos cães, separadas por tecidos e regiões oculares, por exemplo, bulbo ocular, córnea, temos aqui neoplasias, lente, vítreo, glaucoma, retina e assim por diante. Como o nosso tema hoje é a respeito da córnea, vocês têm aqui uma parte que tem um curso completo de cirurgia e não só procedimentos cirúrgicos, mas também clínicos para o tratamento de patologias mais comuns do tecido corneano. Temos aqui falando de crosslinking, temos da membrana Vetrix, a transposição córneo-conjuntival e assim por diante. Tá? Então é uma plataforma bem completa que a gente está trabalhando nela e vai fazer uns 3 anos já, quase 4. Ela começou no início da pandemia e está aí para vocês se atualizarem. Tá? Uma plataforma que a gente alimenta constantemente. Cada uma semana, 2 semanas tem coisa nova para vocês lá. Vamos aguardar mais uns 2, 3 minutinhos para o pessoal ir entrando e daí a gente já vai começar. Então, só falando um pouquinho do que vai ser apresentado hoje, a gente vai falar então de um enxerto corneano específico para ulcerações profundas e até mesmo casos de perfurações ou lacerações traumáticas da córnea nos animais. Tá? Uma membrana amniótica humana, que depois eu vou passar para vocês o link de contato e tudo mais, como vocês podem adquirir aqui no Brasil. Tá? E no final da apresentação vou mostrar para vocês um vídeo de como se faz a aplicação dessa membrana para vocês terem um sucesso maior na utilização dela. Então, o Gustavo de Castro já entrou aí, grande amigo. Tudo bem, meu amigo? Espero que você aproveite aí o webinar hoje.
E ao final da apresentação, pessoal, vamos fazer então tirar as dúvidas, né, através de perguntas. Se alguém tiver alguma dúvida a mais que não estiver assistindo ao vivo também, esse webinar vai ficar disponível aí no canal do YouTube. Vocês podem mandar e-mail para mim, entrar em contato, que eu terei prazer em elucidar todas as dúvidas. Vamos começar aqui então a nossa apresentação. Falaremos hoje então do uso da membrana amniótica humana nos defeitos corneanos. Lembrando um pouco da anatomia do tecido corneano, a gente tem, na maioria dos animais, né, a mesma anatomia, tem algumas pequenas variações em algumas espécies, no ser humano também tem uma camada a mais, mas o que vocês vão encontrar no dia a dia da clínica, na oftalmologia veterinária, é esta anatomia básica aqui demonstrada na foto da direita. Então a camada mais externa da córnea é o epitélio, temos uma membrana basal, e a camada mais espessa é a camada denominada de estroma corneano. Logo abaixo do estroma temos a DCM, que é uma camada bem resistente, que dá uma sustentação ao tecido corneano, e abaixo dela o endotélio. O endotélio é uma camada muito nobre, formada de uma célula, só uma camada de células, né? O endotélio é responsável pelo controle da entrada e saída de água do tecido corneano, então ele deixa a córnea num estado de desidratação constante, mantendo a transparência do tecido corneano. E aqui temos então o espaço da câmara anterior preenchido pelo humor aquoso. A espessura do endotélio corneano, do epitélio corneano, é de apenas 8 a 15 células de espessura, e ele tem uma renovação constante a cada 7 dias. Quanto à espessura da córnea nos gatos, ela varia de 469 a 832 micrômetros, tá? Isso corresponde a 0,4 a 0,8 milímetros de espessura, então uma córnea que ela tem uma espessura maior na região central e é mais fina na periferia. E nos cães, 409 a 784 micrômetros. Quanto ao diâmetro, temos nos gatos o diâmetro vertical de 15 a 16 milímetros e o diâmetro horizontal de 16 a 17. Nos cães, a variação destas medidas é de 12 a 16 verticalmente e 13 a 17 no eixo aí horizontal. Então aqui dois olhos normais, duas córneas saudáveis num gato aqui em cima, desculpe, e aqui embaixo num cão. Então toda a superfície corneana é regular, sem a presença de opacidade, sem vasos sanguíneos, né? E temos aqui a presença do menisco lacrimal. Veja que é uma córnea brilhante, transparente e avascular. A razão que sempre deixamos o flash da máquina fotográfica nas fotos é para a gente avaliar a regularidade da superfície corneana. Então veja que o reflexo desse flash aqui é um flash um flash duplo, né? Ele é fixado na lente macro que eu tenho aqui na VetWeb, então ele dá o reflexo, veja que está uniforme e simétrico, os dois reflexos. Isso diz pra gente que a superfície corneana é totalmente regular, sem nenhuma irregularidade. E também quando você tem opacidades, como cicatrizes e também no caso da presença de pigmento na córnea, você tem a irregularidade então da imagem do reflexo do flash. A mesma coisa aqui nesta córnea do cão na foto abaixo dele. É só dar um feedback aqui, pessoal. Vocês estão ouvindo direitinho e a imagem está bem legal, né? Parece que não estava aparecendo a apresentação aqui. Vamos voltar então. Era só a câmera aqui que estava desconectada. Tá, então vocês ouviram a primeira parte aí, agora a gente vai mostrar as imagens. Agora deu certo, né?
É tecnologia, né, pessoal? Tecnologia é assim mesmo. A internet falha uma hora, outra hora funciona, mas a gente começa de novo, não tem problema nenhum. Então, a gente vai mostrar as imagens aí, devido à não transmissão das imagens, dos slides iniciais. Então, falando aí da membrana amniótica, que é o tema do nosso webinar hoje. Então, aqui as estruturas, né, que eu já comentei, só faltou a imagem, anatomia básica do tecido corneano, o epitélio, a membrana basal, o estroma, a camada de DCM e o endotélio corneano. Tá? Então, lembrando aí, né, que o endotélio é muito importante na manutenção do estado de desidratação do tecido corneano e a sua transparência. Aqui temos a anatomia do epitélio corneano. Então, o epitélio é formado de 8 a 15 células de espessura e aqui abaixo a região do estroma. Temos uma renovação do epitélio corneano aí a cada 7 dias. Aqui, dois olhos normais, né? Aqui na imagem de cima, um olho de um gato e aqui embaixo o olho de um cão, com uma córnea totalmente transparente, avascular e com a superfície toda regular. Né? Como eu comentei anteriormente, a superfície corneana eu consigo ver que ela está regular devido ao reflexo do flash na córnea. Então você veja que o reflexo aqui ele é bem uniforme, né? Os dois flashes que eu tenho fixado na minha lente macro, eles estão bem certinho aqui a imagem deles. Vejam que não tem nenhuma irregularidade no reflexo. Quando eu tenho opacidade corneana, irregularidades na superfície, cicatrização e também acúmulo de pigmento, esse reflexo do flash fica todo irregular. Da mesma forma aqui embaixo, o olho de um cão, totalmente transparente, a córnea saudável, eu consigo até ver o menisco lacrimal aqui, né? Então são olhos normais, né, das duas espécies que vocês vão mais ver no dia a dia aí da clínica oftalmológica. Aqui a gente já comentou da espessura. Vejam que a gente tem uma espessura que varia aí de 0,4 milímetros a 0,8 milímetros. É muito fino a córnea onde eu vou estar trabalhando. Quando você tem edema de córnea, esta córnea fica muito mais espessa, então é muito mais fácil de você fazer uma ceratectomia superficial, por exemplo. Mas a maioria das vezes você vai lidar com tecido corneano que está sem edema e a espessura é muito fina. Tá? Então temos que tomar cuidado, levar em consideração aí essas características anatômicas aí de uma córnea normal. Veja que o diâmetro também é muito similar entre os cães e os gatos, né? Variando aí de 15 a 16 milímetros na região vertical e 16 a 17 no eixo horizontal. Quanto à inervação corneana, temos troncos do nervo trigêmeo que faz a inervação do tecido corneano, e a inervação saudável é muito importante, pois a inervação ela promove a cicatrização de defeitos epiteliais, controla a neovascularização, modula a resposta inflamatória na superfície corneana e a inervação diminui com a presença de infecções, deficiências do filme lacrimal, né, o olho seco qualitativo e quantitativo, e também cirurgias. Tá? Uma das grandes vilãs aí que mais causam dano à inervação corneana são as cirurgias de catarata que envolvem grandes incisões do tecido corneano. Né? Então as técnicas extracapsulares, intracapsulares, onde você tem aí uma incisão de 180 graus mais ou menos, então você está promovendo aí a ressecção de toda essa inervação corneana, contribuindo para uma deficiência do filme lacrimal neurogênica a curto e longo prazo. Tá? Por isso que essas cirurgias que envolvem grandes incisões foram amplamente substituídas hoje em dia pela técnica da facomulsificação, técnicas de incisões mínimas no tecido corneano. Hoje a gente tem condição de fazer uma facomulsificação através de uma incisão mínima em núcleos instáveis e até núcleos totalmente luxados para a câmara posterior. Aqui mais uns exemplos para vocês entenderem o que acontece numa córnea quando sofre um trauma. Esses slides aí foram cedidos pelo Dr. Dennis Brooks, e vejam, aqui temos um defeito superficial aqui, né, no epitélio corneano,
sem exposição do estroma, então aqui uma pequena abrasão, uma pequena ulceração superficial não tão complicada assim, né? A maioria das vezes com a utilização de colírios a gente consegue consertar esses casos aí e ter sucesso terapêutico. E aqui já a evolução das ulcerações, né? Vejam aqui uma ulceração onde temos a perda total do epitélio corneano, exposição do estroma. Aqui uma ulceração um tanto mais profunda, o envolvimento de todo o estroma corneano praticamente, quase envolvendo a camada de DCM. Aqui já afetando a camada de DCM, onde temos a perda total do estroma corneano e exposição aqui da DCM, causando então a formação de uma bolha, né, a chamada DCM-tocele. E aqui os casos de perfurações, onde temos a perfuração da DCM e a exposição então do espaço da câmara anterior, extravasamento de humor aquoso. Então, os enxertos corneanos eles estão indicados nesses casos aí que vocês estão vendo nessa foto aqui da direita. Quanto à reparação corneana, é muito importante a gente saber disso. O início da cicatrização corneana ocorre de 30 minutos a 5 horas depois da lesão. Nós temos uma migração, né, dos leucócitos, que eles migram até o defeito corneano através dos vasos sanguíneos conjuntivais, da glândula lacrimal, do humor aquoso, se você tem uma perfuração corneana, e dos vasos sanguíneos perilímbicos, né, nos casos de lesões crônicas. As células mononucleares chegam no defeito em 12 a 24 horas e agem como se fossem scavengers. Scavengers, a tradução do inglês ao pé da letra, seria os limpadores, né? As células que agem como limpadores dos debris e das bactérias da superfície ocular. E essas células transformam-se então em fibroblastos, os monócitos, né? E promovem a cicatrização corneana. Quanto à reparação estromal, ela é mais lenta e às vezes incompleta, né? Vocês já devem ter visto já casos, principalmente de braquicefálicos, como o Shih Tzu, por exemplo, que faz uma úlcera profunda. Muitas vezes fazemos o tratamento clínico nesses casos e temos uma replicação do epitélio muito mais rápido do que o estroma. Então, não raro, temos essas depressões no tecido corneano, assim como vocês estão vendo nesta foto aqui, onde temos um afilamento muito grande da córnea devido a essa característica de o estroma ele se replicar mais lentamente do que o epitélio. Então, a partir do momento que o epitélio fecha, o estroma para de se replicar. Então, tem essa depressão chamada de faceta corneana. Tá? Em muitos casos, quando essa depressão é muito fina, é muito profunda, deixando a córnea muito fina, temos que fazer enxertias corneanas e muitas vezes aí a transposição córneo-conjuntival para que restabelecemos aqui a espessura normal do tecido corneano. Então a reparação estromal ela é muito melhor nos gatos do que nos cães, e os cães mais velhos também têm aí uma replicação estromal mais lenta. Através os agentes quimiostáticos eles chamam, né, atraem os neutrófilos polimorfonucleares que limpam a área através das proteases, né? As proteases da superfície ocular são muito importantes. Quando você tem um excesso de protease ou você tem uma contaminação bacteriana, essas proteases elas atuam de uma forma desenfreada, causando a destruição do estroma corneano e originando o derretimento corneano chamado de melting corneano. O colágeno criado durante o processo de reparação, ele é um colágeno não estruturado, então muitas vezes temos aí a formação de fibrose e cicatrizes, que variam aí de transparência, né, dependendo do procedimento cirúrgico que você utiliza. Tá? A reparação da DCM, a DCM então é uma camada produzida pelo endotélio corneano. Ela é mais espessa em animais mais velhos, né? Então ela tem uma melhor proteção por ser mais espessa, mas é muito menos elástica.
O endotélio corneano, lembrando, ele apenas regenera um pouco em animais jovens. Tá? Os animais mais velhos, eles não têm a regeneração do endotélio. E as células remanescentes após uma perda endotelial, como uma cirurgia intraocular, por exemplo, muito demorada, elas, ao invés de se replicarem nos animais mais velhos, elas se esticam para evitar então a formação do edema corneano. Então o endotélio controla a deturgescência do tecido corneano, né? Então a entrada e saída de água, né? Então o estado de desidratação contínua do tecido corneano. Aqui alguns casos que vocês podem utilizar a enxertia corneana. Então vejam aqui um caso de uma ulceração já com a exposição da DCM, né? Veja que quanto mais escuro a região do defeito, quer dizer que é mais fino, né? Aquela região da córnea ali é mais fina. Tá? Então aqui, por exemplo, já é a última camada, aqui já estamos na DCM, não temos mais a recobertura do tecido corneano. E aqui os vasos sanguíneos tentando chegar no defeito para iniciar a cicatrização. Né? A presença do edema corneano também aqui bem severo aí na região periférica ao defeito. Aqui um cão da raça Shih Tzu, onde temos o sequestro corneano. Né? Então é raro a gente ver sequestro corneano em cães, mas os que eu vi até hoje eram cães da raça Shih Tzu. Então temos aqui uma necrose do tecido estromal, assim como vimos em felinos, né? Vamos comentar essas duas fotos depois. E aqui também os vasos sanguíneos tentando chegar ao defeito para ocorrer a sua cicatrização. Aqui uma perfuração em um bulldog francês, uma perfuração traumática, né, com exposição aqui da câmara anterior e também extravasamento de humor aquoso e sinéquia anterior também. Aqui dois casos de sequestro corneano, um não tão grave assim, mas quase chegando a perfurar a córnea, e aqui um sequestro corneano felino muito mais avançado, né, onde temos essa placa de necrose estromal bem grande e um olho que está predisposto aí a fazer uma perfuração. Então todos os casos que a indicação formal seria uma intervenção cirúrgica através do enxerto corneano. Quanto às características da membrana amniótica, que é o tema do nosso webinar hoje, a membrana amniótica ela tem um efeito antibacteriano, antiangiogênico, então faz a formação mais discreta da vascularização sanguínea, tem um efeito anti-inflamatório, antifibroblástico, então você tem uma cicatrização mais orientada, mais organizada e um grau de transparência melhor. Ela promove uma epitelização mais rápida e diminui a inflamação estromal. Aqui demonstrando para vocês a anatomia da membrana amniótica humana. Então aqui foi feita a fixação desse tecido e colocado no microscópio para vocês observarem as camadas da membrana amniótica. Então temos um epitélio cuboide simples na região externa, a membrana basal e o estroma avascular. Então a espessura normal da membrana amniótica aí, humana é de 50 a 90 micrômetros. Então é um tecido bem espesso, vocês vão ver no vídeo aí, bem legal de trabalhar com ele. É um tecido muito fácil de você fazer a posição dos nós e tudo mais. E tem o lado correto de colocação também, né, pessoal? A gente vai ver ali a membrana amniótica que eu vou mostrar para vocês, ela tem uma marcação para você ter certeza que você está colocando o estroma avascular em contato íntimo direto com o teu defeito corneano e não ao contrário, né? Senão você perde todas as propriedades da membrana. Então vamos ver um vídeo do enxerto de córnea com membrana amniótica humana, é a membrana chamada amnioplastia. O caso clínico é um felino com sequestro corneano, onde foi feita a ceratectomia laminar seguida de enxerto de membrana amniótica. Eu gosto muito de usar esse bisturi crescente para fazer a ceratectomia lamelar.
Tá? Então, no sequestro, a gente tem que tirar toda essa área pigmentada. Às vezes aquela placa preta ela já descola e fica esse tecido cicatricial bem espesso que deve ser totalmente removido. Veja a presença de grande vascularização também nesta imagem. E lembre-se da espessura que eu estou trabalhando, né, pessoal? Sempre manter o mesmo plano de clivagem, tá? Você usar sempre um bisturi crescente que tem um bom corte, né? Se for um bisturi de aço inox, usar um bisturi novo ou usar um bisturi de diamante ou safira. Então remove toda essa placa e eu gosto muito de usar a broca de diamante depois que remove a placa para deixar a superfície toda regular. Isso é muito importante para você promover um crescimento ordenado das células estromais. Então pega a tua Diamond Burr e passa em todo o defeito corneano criado através da ceratectomia lamelar antes de você fazer a aplicação da membrana amniótica. Então essa é a membrana amniótica, tá, chamada de amnioplast. Então é uma membrana amniótica humana desidratada de camada única, tá, que funciona então aí com um scaffold, que seria um tecido que promove a orientação da cicatrização e também a proteção do tecido onde ele é aplicado. Ela tem um diâmetro aí de 15 milímetros, então recobre o tecido corneano praticamente inteiro ali de cães e gatos, né? Eu recomendo vocês não cortarem a membrana, tá? Usarem ela inteira, porque se você faz recobrimento do tecido corneano por completo, eu acho que você tem uma proteção maior, tá? Até se for um defeito pequeno, você pode até cortar, mas eu recomendo vocês a utilizarem a membrana inteira nos casos clínicos que vocês forem operar. Então a membrana amniótica humana é camada única, possui matriz proteica extracelular com fatores de crescimento, citocinas, e ela tem um diâmetro então aí total de 15 milímetros. Quanto ao preparo e uso, nós devemos suturar com a membrana basal, né, o estroma em contato com a córnea. Essa membrana ela vem com uma marcação que você deve formar as iniciais aí LC, tá, de Life Cell, que é aí a empresa que fabrica essas membranas. Então você tem que conseguir ler LC. Se você está lendo LC, vocês vão ver no vídeo, quer dizer que está do lado certo, tá? O LC, então as letras estão no epitélio da membrana e você está colocando o estroma em íntimo contato com o defeito. Eu gosto muito de usar o fio de nylon para os meus enxertos corneanos, tá? Eu gosto do nylon 8 zeros ou 9 zeros. Devemos hidratar com soro fisiológico durante a aplicação essa membrana para evitar o ressecamento dela. Então a todo momento auxiliar gotejando ring lactato ou soro fisiológico na membrana durante a sutura. E como eu comentei, você pode até cortar a membrana no tamanho adequado ao defeito corneano, mas eu oriento vocês a usarem a membrana com o seu diâmetro inteiro, tá, nas cirurgias de vocês. Vamos continuar o vídeo então. Então ela vem nesta embalagem, né, com todas as especificações, e vejam aqui o LC que eu comentei com vocês, ó. Tá vendo? Então você tem que conseguir ler essas iniciais LC. Então a partir do momento que você acondiciona ela em toda a superfície corneana, você começa a sutura. Vejo que deixando o tamanho total dela, que é de 15 milímetros, né, ela recobre quase que por completo o tecido corneano desse gato aqui em questão. Tá? Às vezes em gatos vocês têm que fazer uma cantotomia lateral, tá? Mas se você fizer um bom bloqueio periconal e fazer a utilização aí de soro retrobulbar, muitas vezes vocês não precisam fazer a cantotomia lateral para a exposição do bulbo ocular. Então isso é um passo a menos aí, né? Agiliza o teu procedimento cirúrgico. Eu estou utilizando muito hoje em dia, a gente vai fazer dois tipos de pontos aqui nesse vídeo, tá? Então
Eu gosto muito de utilizar o ponto tipo borboleta, que é esse que vocês vão ver aqui. Eu faço duas passagens simples e faço nó. Então fica parecendo uma gravata borboleta, que é o ponto que eu gosto de usar para fechar as incisões principais aí na cirurgia de facoemulsificação. A incisão varia de 2.8 a 3, 3.2. Tá? Então esse daqui é um fio de nylon 9 zeros. Então faz a posição, não apertem muito os nós, né? O primeiro ponto duplo, duas passadas, seguido de 3 a 4 sobre nós. Não deixe a rebarba do fio muito grande, né? E façam isso então em vários pontos, né? Como se fosse um reloginho aí, esta membrana. Tá? Depois você faz o primeiro ponto, os outros são mais fáceis de você colocar. Então vejo aqui embaixo eu coloquei uns pontos simples e mais uma borboletinha ali em cima. Vai da preferência do cirurgião. Tá? Aqui eu coloquei todos borboleta. Esse seria o aspecto final então da nossa cirurgia. No pós-operatório utilizamos antibiótico tópico, pelo menos aí umas 2 semanas. Eu gosto muito de utilizar também lubrificante ocular, como hialuronato de sódio, ou até mesmo o gel, né, o epitegel, que ele até ajuda na cicatrização corneana, e por ser em gel ele tem um contato muito bom com a superfície ocular, né? Ele não tem antibiótico, né, o dexpantanol, que é só um auxiliador da cicatrização, e eu retiro os pontos em 3 a 4 semanas. Aí para tirar os pontos você precisa sedar. Se você quiser usar um fio absorvível para não retirar os pontos, sempre de preferência utilizar um fio absorvível de boa qualidade e monofilamentar de preferência. Tá? Existem fios multifilamentar, Vicryl multifilamentoso, que também pode ser usado, mas procurem um fio de boa qualidade se vocês forem optar por não tirar os pontos, né, deixar os pontos. Eu sempre gostei de não deixar ponto na córnea, porque eu já tive casos já de resíduo de fio cirúrgico na córnea, gerando uma ulceração de difícil tratamento, e às vezes a gente tem que fazer até debridamento e um recobrimento conjuntival. Então isso é particularidade minha mesmo, preferência minha. Eu gosto de, mesmo se eu for utilizar fio absorvível, depois de 3 semanas eu gosto de tirar os fios, os pontos, tá bom? E proteger, né, a área da cirurgia aí com a utilização do colar elisabetano. Esta membrana, então, vocês podem encontrar, deixa eu só voltar aqui, pessoal. O representante aqui no Brasil dessa membrana é uma empresa que todo mundo conhece, que é a Sinvet, tá? E as pessoas que estão assistindo esse webinar, eles disponibilizaram um código promocional para vocês. Tá? Entre em contato com eles através do site sinvet.com.br, informem o código VETWeb2024. Tá? Quando vocês informarem o código, vocês vão ter o desconto para adquirir esta membrana e testar no serviço de vocês aí, para ver se vocês se adaptam à utilização dela ou não. Tá? Então, o meu parecer, a minha primeira impressão dessa membrana amniótica, eu gostei bastante dela por ser espessa, de fácil transporte também, de fácil armazenamento, e ela tem um grau de transparência bacana também. Então você vê que o animal preserva a visão, né, o eixo visual aí límpido durante o processo cicatricial, e com todos os fatores aí que já comentamos da membrana amniótica. Tá? Então, para quem tiver interesse, é só entrar em contato com o pessoal aí da Sinvet, que eles vão ter o prazer de explicar para vocês e mandar para vocês experimentarem aí uma membrana amniótica. Tá? Não esqueçam de dar o código, que eles só vão dar o desconto para quem assistiu aí o webinar e falar do código promocional. Tá? Então era isso que eu queria apresentar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Um webinar aí bem rapidinho,